As primeiras guardas municipais do Brasil são da época do Império. Em agosto, o Executivo sancionou as novas regras aprovadas pelo Congresso para o funcionamento dessas guardas em todo o país. Elas terão 2 anos para se adaptar ao Estatuto. Quem explica melhor é a repórter Carla Benevides. Formosa, em Goiás, tem 102 mil habitantes. Aqui, como em outros 756 municípios brasileiros, a segurança pública é reforçada pela Guarda Municipal. Trabalho com a prevenção de crimes na cidade, trabalho no controle do trânsito. E a guarda patrimonial trabalha no sentido de guardar o bem público, né? As escolas, os postos de saúde, as praças municipais. É a Constituição que autoriza a criação de guardas municipais, mas até pouco tempo elas atuavam conforme o que era decidido pela Câmara de Vereadores ou pela Prefeitura. A nova lei estabelece regras para todo o país. Cabe ao município decidir se vai ter uma guarda própria. Continua sendo opcional. Os policiais serão selecionados por meio de concurso público e devem ter carreira única com progressão funcional. Para capacitar os agentes, a Prefeitura pode oferecer cursos ou firmar convênios com instituições como a Polícia Militar. A Guarda Municipal pode ainda atuar com outros órgãos de segurança pública. Além de regulamentar a atuação das guardas municipais, a proposta dá a esses agentes o poder de polícia. Eles passarão a andar armados e poderão atuar na proteção de autoridades e na segurança de grandes eventos. Havendo ou não guarda municipal, a segurança pública no Brasil é garantida pela Polícia Federal, mantida pela União, e pelas polícias estaduais, divididas em civil e militar. Para o responsável pela PM do Distrito Federal, a criação de mais uma polícia deve agravar o conflito de competências que já existe. Os problemas que nós temos, por exemplo, polícia militar com polícia civil, acontece na área cinzenta, onde há um contato das competências dessas duas polícias. Será inserido mais um organismo, ou seja, mais 5.570 polícias em potencial, sem essa regulamentação. Então, por isso, pode haver problema sim. A Constituição já é clara, segurança interna é competência dos estados, eles é que têm que dar conta da segurança. Mas, mais uma vez, estão querendo passar para as prefeituras uma atribuição sem, de novo, indicar a fonte do recurso, sem estrutura e tornar esse país cada vez numa situação pior. Aonde tiver competência da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Federal e essas polícias estiverem no momento do ocorrido e mesmo estando à guarda, prevalece a ação deles. Se eles não estiverem, vai prevalecer a ação da guarda. Assaltos, sequestros, assassinatos. O que antes era comum nos grandes centros, agora assusta moradores dos pequenos municípios do interior do país. É o que mostra a repórter Mariana Abreu, que também entrevistou um pesquisador em segurança pública. A violência alastrou pelo país, saiu dos grandes centros, lamentável futuro, enfim. Que era a esperança, agora se tornou algoz, um salve a Babilônia, o povo sofre, agoniza a voz. Para os brasileiros, o combate à violência deveria ser tratado como prioridade nacional. A queixa faz sentido. Segundo o mapa da violência deste ano, entre 2002 e 2012, o número de homicídios cresceu em 20 estados. Em 7 deles, o aumento foi explosivo. Amazonas, Pará, Maranhão, Ceará, Paraíba e, especialmente, Rio Grande do Norte, com 229% de crescimento, e Bahia, com 221%. Foram 556 mil cidadãos assassinados, número que excede largamente as mortes na maioria dos conflitos armados no mundo. O jovem é a principal vítima e a principal algoz da violência homicida no Brasil. Praticamente 40% da morte de jovens é por homicídios. Em Fortaleza, na região metropolitana, o grande problema hoje, não apenas da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Ceará, mas é um reflexo geral em todo o Brasil, são os crimes contra a vida.
E é baseado nisso que foi desenvolvido um programa, o Programa em Defesa da Vida. Lançado em abril deste ano, o programa divide o estado do Ceará em 18 áreas integradas de segurança. O objetivo é reduzir homicídios e assaltos. Os policiais que atingirem as metas terão direito a uma compensação financeira. Nos últimos 8 anos, houve um investimento considerável em segurança, mas nos pode dizer que esse investimento tenha sido bem sucedido. Fortaleza é a segunda capital brasileira com maior número de homicídios, atrás apenas de Maceió. Só em 2012 foram 76 vítimas fatais por 100 mil habitantes. Mas, segundo o mapa da violência 2014, a criminalidade vem migrando dos grandes centros para o interior. De 2003 a 2012, os assassinatos caíram 20,9% nos municípios maiores. Já nos menores, subiram 23,6%. Está havendo uma migração do crime, principalmente o crime organizado, vinculado ao narcotráfico, a assaltos de bancos e outras dependências, de quadrilhas que buscam melhores condições para praticar o crime. E o interior do Brasil é um prato cheio para esse tipo de prática, porque a maioria das prefeituras, dos municípios, estão totalmente abandonadas do ponto de vista da segurança pública. 18 cidades brasileiras ultrapassaram os 100 homicídios por 100 mil habitantes, marca considerada extremamente grave. A situação é ainda mais dramática em Caracaraí, Roraima. Com quase 20 mil habitantes, a localidade registrou 210 assassinatos por 100 mil, fatos sem precedentes no histórico dos municípios. Em segundo lugar está Mata de São João, na Bahia, e em terceiro, Simões Filho, no mesmo estado. O problema é que as prefeituras não têm autonomia quando o assunto é segurança pública. Ela depende de favorecimento do governo estadual, dos governos federal. E agora que foi aprovado o Estatuto da Guarda Municipal, é de se esperar que dentro de uma década, pelo menos, os prefeitos tenham mais autonomia para poder fazer com que a Guarda Municipal possa cumprir esses vazios, ocupar esses espaços e promover a segurança pública. Se a violência tem migrado dos grandes centros para o interior e se os municípios não têm autonomia quando o assunto é segurança pública, como fica o combate à criminalidade? E mais, só ter mais policiais e equipá-los é suficiente para resolver o problema do combate à violência? Esse é o assunto da nossa entrevista com o professor e pesquisador em segurança pública, Nelson Souza. Nelson, quando o assunto é segurança pública, o que é responsabilidade do governo federal? Ela tem nuances um pouco diferentes. O governo federal ele tem responsabilidade de investimentos nessa área, ele é o responsável por definir diretrizes, mas a verdadeira responsabilidade direta e operacional pela segurança pública, na verdade, é dos estados. E fica alguma coisa na mão dos municípios? Os municípios têm a obrigação de implementar ações, principalmente de caráter social, para apoiar o processo de prevenção à violência e prevenção ao crime, mas não há responsabilidade objetiva no desencadeamento de ações referentes à segurança pública. Recentemente, nós tivemos o advento do Estatuto das Guardas Municipais, que produziu ou vai produzir alguns impactos na responsabilidade do município. Elas passam a ter poder de polícia e responsabilidade, inclusive, na prevenção e na repressão criminal imediata. Mas aí os municípios têm condição de criar essas guardas municipais porque você precisa de investimento, de dinheiro, né? O governo federal, ele tem historicamente incentivado os municípios com algumas características para que possam ter as suas guardas municipais. Isso tem sido muito efetivo em municípios acima de 100 mil habitantes. Existe muita crítica com relação a essa criação das guardas municipais, porque haveria então um conflito de competências com a Polícia Militar e com a Polícia Civil. Desde 88, com a promulgação da nossa Constituição atual, nós deveríamos já ter uma regulamentação do artigo 144 em relação à definição dos papéis de uma maneira muito objetiva de cada uma das organizações que estão ali contempladas, que são a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civis, Polícia Militar, Corpos de Bombeiros Militares. Isso passa a estar gravado agora com o Estatuto das Guardas Municipais, porque, em tese, o papel que as guardas municipais
vão passar a exercer agora nos municípios é muito similar àquele que as polícias militares já exercem. Então vai haver conflitos de competência e nós já estamos assistindo isso acontecer. Há quem, por causa disso, defenda uma unificação da polícia para que não haja mais esses conflitos de competência. Isso é uma coisa viável? O que se vê como problemático é que, historicamente, quando se fala de polícias civis e polícias militares, nós não estamos falando só de organizações diferentes na sua estrutura administrativa, na sua estrutura de carreira. Nós estamos falando de organizações diferentes culturalmente. Então, fazer a unificação pura e simples é uma decisão que pode gerar mais problemas do que solução. Então, há uma discussão séria nesse sentido se não seria melhor que essas polícias, separadas ou não, fizessem todo o ciclo completo, desde a prevenção até a polícia judiciária. Nelson, essa coisa da segurança pública ser basicamente uma responsabilidade do governo estadual. Isso não é um pouco preocupante porque o Brasil é um país enorme, tem 5.570 municípios e a gente está falando de um tema que é considerado prioritário pela população. Sim, sem dúvida nenhuma. Na verdade, costuma-se dizer que as coisas acontecem no município e não no estado ou na União, tá certo? Se isso é uma verdade e é preciso que a gente atribua no campo da segurança pública maiores responsabilidades objetivas aos municípios. Ou seja, os municípios hoje estão de mãos atadas por conta da própria legislação vigente. O Estado não é capaz, não tem sido capaz, e a União menos ainda, de oferecer aos 5.570 municípios uma segurança que atenda às demandas daquela sociedade, e nós continuamos nos perguntando por que é que os municípios não podem participar ativamente desse processo. O mapa da violência tem demonstrado que essa criminalidade tem migrado dos grandes centros, das grandes capitais, para o interior. Esse é um processo recente. Por que ele tem acontecido? Na última década, nós tivemos um investimento bastante importante nos grandes centros em segurança pública. Ao mesmo tempo, os municípios no interior também foram objeto de um desenvolvimento econômico muito importante. Concomitantemente, não houve uma melhoria da qualidade da segurança pública nesses municípios. O que ocorreu como resultado foi que os municípios se tornaram municípios mais ricos, mas menos assistidos e menos protegidos. Para a gente falar de um Brasil menos violento, a gente não fala só de reforçar o policiamento, a gente está falando de vários outros temas que têm que ser atendidos. Evidente, não se resolve segurança pública só com polícia. A polícia faz diferença? Faz. É importante, mas não é o principal componente. Muito obrigada pela entrevista. Você também pode participar do Município Brasil. Mande suas críticas e sugestões para o e-mail tv@senado.leg.br. Para ver seu município no quadro Sou Daqui é muito fácil. É só enviar sua foto por e-mail ou postar no Instagram ou no Facebook. Basta colocar a hashtag Sou Daqui. Outubro é mês de eleição e a gente vai mostrar como foram as votações em alguns municípios. Tudo acompanhado de um pouco de história e muita curiosidade, é claro. E o programa de hoje está lá na internet. Anote aí, senado.leg.br/tv ou youtube.com/TV Senado. A gente se vê no próximo Município Brasil. A violência alastrou pelo país, saiu dos grandes centros, lamentável futuro enfim. Que era a esperança agora se tornou algoz, um salva a Babilônia, o povo sofre, agoniza a voz. Bateu na porta de quem tem poder, agora o barraco tá em chamas, império e QG. Nosso futuro tá distante, tudo indefinido. Aqueles que visavam a paz esconde em um labirinto. Temos conflito de desejo, quem é fraco rala, quem tem pulso forte ou encara ou se joga saca. Força e trabalho, educação e atitude é a receita de um mundo melhor. Município Brasil.